um cipual de atribuições que foram deferidas a vocês que não tem pertinência alguma. Que não tem pertinência alguma. Então, é preciso... Pertinência com o que a gente faz. Sim, e com o que é necessário fazer. O que é necessário fazer. Ah, o que vocês precisam, sendo muito claro, o que vocês precisam também ter em mente é o seguinte. Quanto mais atribuições vocês chamarem para si, tá? Minha avó dizia um ditado que era assim, que muito abraça, pouco aperta. É interessante vocês fazerem uma racionalização daquilo que é essencial, né, para ser desenvolvido pela Polícia Penal e fazer bem aquilo ali. Tá? Do que inchar e fazer tudo meia boca. Entendi. Sabe? Outra coisa é que, cara, essas estruturas, elas ficam muito pesadas para o Estado. Então, elas têm que ser enxutas, racionalizar. É o que é essencial, primordial, o que é importante ser feito. Isso Entendi. tem que estar na mão da Polícia Penal. Tá? Entendi. É desenvolver um sistema de carreira que você tenha uma ascensão paulatina, tá? Que os cargos sejam privativos. A gente viu há pouco, não tem muito tempo. O senhor tempo, fala que seja ocupado só por nós. Policiais penais. E isso é natural. Isso é natural, Vinícius. Isso tem que acontecer. Isso. Como aconteceu Concordo. com a Polícia Civil. Quando eu ingressei no Ministério Público, boa parte dos 417 municípios do Estado eram providos com delegados, entre aspas, calça curta, que eram... Foram colocados lá. Exato. Policiais militares, eram agentes da Polícia Civil, eram, sei lá, indicados pela prefeitura. Eram pessoas que não eram da carreira. E hoje é um cargo de delegado, é privativo. Tá? Quando eu ingressei na PM, nós tínhamos o comandante-geral, normalmente era um coronel do Exército. Aliás, não era nem um coronel do Exército. Pegavam um tenente-coronel do Exército, muitas vezes, e colocavam. E aí ele ostentava a patente de coronel na PM, quando sendo tenente-coronel no Exército. E isso hoje está normatizado. Só pode ser comandante-geral, subcomandante-geral, quem é da PM, da estrutura. Isso fatalmente vai acontecer com vocês. Né? E tem que se brigar para isso. Para que você não tenha essa miscelânea que está aí. E hoje, sinceramente falando, sem querer menosprezar, muito pelo contrário. A gente trabalha junto há anos e vocês sabem o quanto eu valorizo a carreira de vocês e luto por isso. Mas hoje, a carreira de agente penitenciário leva nada a lugar nenhum. O sujeito entra batendo cadeado, sai 30 anos depois batendo cadeado. Isso mudou um pouquinho. Sim, tem mudado. Tem mudado. É porque, na verdade, eu percebia muito, doutor Edmundo, quando eu entrei... Tem mudado. Quando eu entrei, eu senti muito isso. Quando eu fui trabalhar, inclusive a primeira unidade onde eu trabalhei foi o Conjunto Penal de Jequié. E eu trabalhei lá e eu ouvia muito do coordenador dizendo assim, não, o agente tem que estar lá embaixo, tem que bater cadeado. Nenhuma outra função a gente exercia. E hoje eu estou percebendo que isso está mudando um pouco, né? Assim, a gente vê que o agente penitenciário, / policial penal, ele pode exercer as mais diversas funções, né? Como a gente tem policial penal no serviço de inteligência, na monitoração eletrônica, na corregedoria, né? Hoje, inclusive, na superintendência, na direção de segurança. Então, assim, eu percebi essa evolução, né? E eu percebia um pouco, aí já, né, já indo um pouco mais além, né? São assuntos que eu não costumo tratar, não gosto muito de tratar, mas, por exemplo, eu não percebia, por exemplo, nas gestões anteriores, entendeu? Talvez um empenho maior para que o agente penitenciário estivesse em posições estratégicas. E o reflexo disso eu vejo muito em algumas unidades ainda do interior, né?
não é crítica às pessoas que estão nas direções, mas a maioria, os diretores são de outra carreira, mas tem sempre um agente penitenciário como diretor adjunto. E aí, às vezes, a gente fica se perguntando, assim, estrategicamente, por que será que bota um agente penitenciário para ser o diretor adjunto, enquanto tem uma outra pessoa que não é da carreira como diretor, entendeu? Bom, aí eu também não gosto de tratar muito disso, né? Eu acho que isso está dentro do escopo do executivo. Obrigado. O senhor gosta de café mesmo. Gosto. Está dentro do escopo do executivo. Né? Ele tem os seus parâmetros. A gente hoje vê que o governo é de colisão, essa coisa toda e tal. E aí você tem interesses políticos locais que estão determinantes para a colocação de determinadas pessoas nos cargos. De uma coisa e outra e tal. E que eu espero, sinceramente, estou sendo muito claro e sou absolutamente transparente com isso. Aliás, vivendo muito tempo dentro do ambiente carcerário, a gente aprende a ter essa prosa de cadeia, um papo reto, que não faz curva, né? Exato. Então, o que eu digo aqui, eu digo em qualquer lugar. Assim, eu espero que enxerguem que a administração penitenciária é uma secretaria que tem que ser técnica, tá? Gerida por técnica, ou gerido por técnicos. E para que você possa ter uma gestão adequada, o sujeito tem que começar lá mesmo, lá embaixo, batendo cadeado, conhecer toda a dinâmica da segurança. Fábrica. Exatamente, porque eu só vou poder orientar as questões de educação, né? Dizer como é mais seguro para um professor ministrar aula ou para um empresário explorar economicamente um espaço de mão de obra penitenciária, se eu conhecer de toda essa dinâmica do serviço, se eu conhecer o manejo do preso, se eu conhecer o perfil da cadeia, de como fazer o monitoramento. Isso é técnica. Isso é técnica. Eu não posso pegar um sujeito lá, um advogado, ou um PM, ou um policial civil, e trazer para dentro da cadeia. Ele vai aprender, mas necessariamente você coloca um adjunto que é policial penal. Por quê? Para que o sujeito passe para ele o conhecimento até que ele consiga ter força para bater suas próprias asas. Exatamente. Mas é um pouco fora de propósito, né? É um fora de propósito. E o sujeito que fica como 02 fica numa condição, obviamente, se sentindo menosprezado, ou a sua condição de policial penal é de inferioridade em relação que está aqui. Tá? Exato. E não é privilégio, vou deixar claro, que não é privilégio que é dado a policial militar, ou porque ele é policial militar, ou policial civil, porque ele é policial civil. São questões de ordem política. Exato. Tá? Até porque assim, eu faço essa crítica porque para mim é meio fora de propósito. Você traz um cara de fora, coloca um agente penitenciário para ensinar o cara como é que é para ele ser o chefe do agente penitenciário. Agora vamos lá. Entendeu? Aí é meio fora de propósito. Mas assim, deixando claro que a minha crítica não é as pessoas que estão exercendo, até porque eu tive a oportunidade de trabalhar com oficiais da PM, com policial civil que estavam no sistema, tive a oportunidade, inclusive um deles você conhece, né? Que eu trabalhei um tempo atrás. E, assim, foram pessoas, assim, realmente de trabalho de excelência, né? Só que chegou a hora do agente penitenciário ou policial penal ocupar os espaços, né?